Glória a Deus. Que Deus possa nos usar para a glória do seu nome. Rogo as vossas orações para que o Senhor nos conceda uma palavra que sirva também para a nossa edificação espiritual. Nós fizemos uma leitura que os irmãos escolheram como tema, como base para o tema, não é? O tema é Eu Te Chamei. Repita comigo: Eu te chamei. Eu te chamei. Esse é o tema, não é? E o texto está em Atos capítulo 13, versículos de 1 ao 3. Vou recapitular a leitura, não é? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu fiquei pensando aqui nesse tema, Eu Te Chamei, e fiquei orando a Deus, pedindo que Ele me desse uma palavra, e eu fiquei pensando na entonação da voz que chama. Eu te chamei. É interessante. Eu fiquei pensando aqui na entonação da voz divina em chamar os seus servos para servir para o seu trabalho. E eu percebi que existiu aqui uma satisfação em Deus em nos chamar. Repita comigo: a satisfação divina. É como que Deus estivesse dizendo para nós: eu te chamei. A entonação, ela faz muita diferença, não é? A entonação, ela faz uma diferença muito grande quando a gente fala nessa... Deus está falando com satisfação. Eu te chamei. Como quem está me dizendo: é um privilégio. Você recebeu um grande privilégio, porque eu te chamei. Eu, o Senhor, o Criador, que não preciso de ninguém, não dependo de ninguém para fazer o que eu quero, não é? Ele é autossuficiente, ele não... Se eu quiser, Ele é Deus. Se eu não quiser, Ele é Deus. Se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele é Deus. A minha adoração, o meu louvor, o meu serviço ou deixar de servir, não altera Ele em nada. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Então Ele... Mas é interessante que este Deus autossuficiente, autoexistente, Ele se dispôs a nos chamar. E eu entendo que isso é um grande privilégio. Um grande privilégio ser chamado por Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Mas infelizmente, como diz o profeta, nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 6, ele nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu vou citar só o texto, eu separei alguns textos e vou lendo por conta do tempo. Então Deus nos chama para a salvação. Ele viu que nós estávamos desgarrados e errantes e andávamos pelo nosso próprio caminho. E andar pelo seu próprio caminho é caminhar para a morte. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, que aos homens, há caminhos, digo, que aos homens parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. A pior coisa que pode existir na vida de alguém é este alguém viver pela sua própria conta, ou seja, viver apartado de Deus, andar pelo seu próprio caminho, fazer o seu próprio rumo, o seu próprio destino. Isso é uma infelicidade, porque nós não sabemos o que está na próxima curva, e à medida que nós vamos andando sozinhos,
nós estamos caminhando para um fim, porque nós tivemos um começo e vamos chegar a um final. E Deus, quando nos criou, Ele nos criou com propósitos. E se nós não estivermos dentro dos seus planos e propósitos, nós estaremos para sempre perdidos. O profeta Isaías disse que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então, fazia a sua própria história, a parte da vontade soberana de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 2, nós encontramos o apóstolo dizendo: em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este era o nosso destino, a nossa situação. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Logo, nós estávamos sob a influência maligna. O versículo 3 do capítulo 2 da carta aos Efésios, ele continua dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Veja que situação. Vivíamos mergulhados no pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Logo, o nosso destino era um destino complicado, não é? Porque nós estávamos marchando para mais distante de Deus, até se apartar de Deus eternamente com a morte. A Bíblia diz que aos homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, andar distante de Deus aqui e continuar andando é se afastar cada vez mais até se deparar com a morte, e aí o afastamento será eterno. E um afastamento eterno de Deus é um sofrimento para sempre, uma dor que nunca acaba, uma angústia que nunca termina, uma tribulação que nunca tem fim. Que Deus nos guarde. Nós louvamos a Deus, porque nós vivíamos nesta situação. No capítulo 2 ainda da carta aos Efésios, versículo 12, o apóstolo diz que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que situação. Estávamos completamente perdidos, não é? Estávamos completamente perdidos. E foi nessa situação, perdidos, separados, distante de Deus, não conhecíamos a Cristo, mas foi nessa situação de pecado, marchando para uma eternidade sem Deus, rumo ao inferno, que Deus, ele resolveu nos chamar. Glória a Deus. E isso é um grande privilégio, porque Ele me chamou e eu atendi o seu chamado, atendi o seu convite, atendi o seu chamado. E esse chamado, ele mudou a minha vida, ele mudou o meu rumo, ele mudou o meu destino. Eu não sei se existem pessoas amigas que estão aqui esta noite que ainda não teve a oportunidade e ainda não desfruta do privilégio de atender o chamado divino para a salvação, não é? Porque Deus, ele nos chama para a salvação. Eu te chamei, é a maior demonstração do amor de Deus por nós. É um privilégio, porque Deus, ele demonstra o quanto nós somos importantes para Ele, o quanto Ele nos quer bem, não é? O quanto Ele nos quer bem, porque Deus nos chamou primeiro para a salvação, e te chama, meu amigo, para a salvação, porque quando Ele nos criou, Ele colocou a eternidade em nosso coração, e se partirmos para a eternidade sem a certeza da vida eterna, estaremos perdidos para sempre. E esta talvez seja a situação de alguns que estão presentes aqui conosco e os que estão me ouvindo através das redes sociais. Talvez você esteja me ouvindo através das redes sociais
E Deus, Ele está te chamando para a salvação, que é o primeiro chamado que Ele faz. É o chamado para a salvação, que é o grande privilégio. O privilégio de escapar da ira futura. A bênção de ser liberto do poder do pecado. Porque o pecado se assenhorou da nossa natureza humana desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden. De lá para cá, todos estão debaixo da maldição do pecado. O salmista diz no Salmo 139, se não me escapa a memória, que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Logo, nós não temos condições de nos libertar do poder do pecado, porque ele é terrível. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. E quando eu faço o mal que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho em mim esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele vê que essa é uma situação tão difícil, que por mais que ele queira, ele não consegue. E esta talvez seja a sua condição. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho sendo proclamada, você tem ouvido os hinos cantados, seu coração se comove com a voz de Deus bradando ao seu coração, mas você não encontra força suficiente para dizer não, para dizer sim ao chamado, porque você está dominado, preso. Você quer fazer o que é certo, sabe que está errado e continua no erro, sabe que está pecando e continua pecando, sabe que continua mergulhando-se cada vez mais no abismo e continua indo, porque você não tem força para se libertar. Mas esta noite a voz de Deus está bradando, está aqui neste lugar te dizendo: eu te chamei. É preciso atentar para a voz de Deus, porque se você não der ouvido à voz do Senhor, e se você partir para a eternidade, você está correndo o grande perigo. É por isso que nós estamos aqui proclamando o Evangelho de Cristo. É por isso que a igreja tem enviado missionários para o continente africano, porque lá existem pessoas como você, que vai partir para uma eternidade sem Deus e estará perdido para sempre. Mas o amor de Deus nos constrange, nos impulsiona, nos mobiliza a enviar missionários, a orar por eles e a pregar o Evangelho para você, porque você precisa de salvação, você precisa do perdão de Deus, você precisa de ser liberto do poder do pecado que ele amarra, que ele prende. O apóstolo, ele entendeu esta realidade. Ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não tem a condição de se libertar sozinho. Mas glória a Deus que no versículo seguinte ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para assumir o castigo que era nosso no Calvário e quitar o nosso débito, pagar a nossa dívida, e agora nós temos liberdade e acesso a Ele. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus nos diz que o privilégio de ser salvo é uma bênção de Deus para nós. E quando Deus está dizendo: eu te chamei, Ele está dizendo: chamei você para a salvação. Jesus, ele faz este convite. Ela está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma satisfação. Deus tem satisfação em libertar o homem. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, ele se satisfaz em salvar o homem. Por quê? Porque Deus se conhece, Deus sabe quem ele é, e Deus conhece o homem, Deus conhece você, e sabe que você sozinho está perdido, e Deus sabe o quanto você precisa dele. Por isso ele te convida à salvação. E hoje você está sendo convidado à salvação. Queira Deus que você possa responder com um sim ao chamado divino. Mas como estamos numa conferência missionária, a gente tem que dividir o pão para aqueles que não conhecem e para os que conhecem também, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que existe também um outro chamado para aqueles que aceitaram o privilégio de ser salvo, porque a salvação, ela vem acompanhada com grandes bênçãos. E uma das maiores bênçãos que nós recebemos com a salvação
não apenas é a libertação do poder do pecado, não apenas a libertação do poder de Satanás, não apenas o livramento da ira futura, mas o privilégio de ser chamado filhos de Deus. João, escrevendo no seu livro, no versículo 12, ele diz assim: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder, a autoridade de ser chamado filhos de Deus. João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. É um privilégio, uma satisfação, né? E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, aleluia, glória a Deus, não é? Seremos semelhantes a Ele, né? E assim como Ele é, o veremos. É uma satisfação, Deus, Ele satisfaz, Ele se satisfez em realizar o plano da salvação para que nós pudéssemos hoje sermos chamados filhos de Deus. E olha que o preço foi muito alto. Por quê? Porque Ele teve que enviar o seu Filho ao mundo. Jesus, Ele teve que abrir mão da glória da sua majestade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele nos diz, no versículo 5 e diante, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abriu mão, e ele ainda se tornou servo, e como homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que para que pudéssemos hoje sermos chamados filhos de Deus, Ele abriu mão de muito. Ele deixou a glória da sua majestade. Ele assumiu o castigo que era nosso. E quando chega em morte de cruz, é a pior morte, é a morte que vai se morrendo aos poucos. E a Bíblia diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Meus irmãos, é algo terrível a morte de cruz. E Jesus, Ele experimentou o sofrimento físico, o sofrimento moral e o sofrimento espiritual ali naquela cruz. Foi algo terrível. Ele foi escarnecido, Ele foi zombado, e o pior de tudo, Ele sentiu o abandono do Pai. Nós cantamos o hino que diz: Deus amou a este mundo e o seu Filho abandonou. Aí diz ao poeta: ó revelação de amor. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O profeta Isaías, 700 anos, viu o quadro e disse: foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. E por que Deus, Ele agradou-se em moer a Cristo? Para que Ele pudesse salvar a mim e a você. No Calvário, Deus vira as costas para Jesus e olha para você. Para satisfazer o desejo de salvar a todos os homens, Ele teve que sacrificar o melhor que Ele tinha nos céus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me sinto muito honrado esta noite em ser amado por Deus. Aleluia. Eu sou amado por Deus. Ele me ama. Glória a Deus. Que privilégio, não é? Mais uma vez salvo, liberdade de filho, acesso direto ao Pai. Hoje eu não preciso mais de mediador. Eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta, dobrar os meus joelhos e dizer: meu Pai, que estás nos céus. E o apóstolo São Paulo,
ele mostra que o Espírito Santo, que agora veio habitar em mim no momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, respondi ao chamado sim, agora ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu digo meu pai, e ele diz meu filho. Que coisa extraordinária. Além de ser filho, o perdão. Quem pode imaginar e calcular a alegria que é aquele paralítico que foi descido pelo telhado com a ajuda de 4 amigos, estava ali, e quando está diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Ninguém sabe o que aquele paralítico ele pensou naquela hora, quando estava diante de Jesus. Se sentiu imundo, se sentiu um nada, se sentiu um perdido, se sentiu um pecador diante do Santo de Deus. Ele estava ali, e Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Aquela alegria foi maior do que tomar a cama e sair andando, porque a alegria da salvação, ela supera qualquer milagre que possa acontecer nesta vida. É o maior milagre que alguém pode receber de Deus, não é verdade? Glória a Deus. E Jesus, ele convida a todos agora à salvação. Poderíamos enumerar grandes bênçãos da salvação, mas o tempo não nos permite. Então, vamos adiante. O segundo grande privilégio de receber o chamado divino é ser chamado para ser discípulo de Jesus. Eu te chamei para a salvação, eu te chamei para o discipulado. Jesus diz ainda, continuando em Mateus, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Meus irmãos, existe privilégio maior do que ter Jesus como mestre, como professor. Oh, glória a Deus. É maravilhoso aprender aos pés de Jesus. É tão glorioso que o tempo passa e a gente nem percebe. É gostoso quando estamos aos pés de Jesus, meditando nas palavras de Deus. O coração arde, a lágrima desce, a alma é alimentada e uma glória brota do mais profundo do nosso ser, em reverência àquele que está nos ensinando. O profeta Isaías, no capítulo 50, ao versículo 4, ele nos diz algo interessante. Glória a Deus. Ele nos diz, Isaías capítulo 50 e o versículo 4, o profeta diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo a boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aleluia. Jesus estava lá na festa, na casa de Marta servindo, e Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ali, bebendo as palavras do mestre, aprendendo de Jesus. Teve um momento que Marta não aguentou mais e disse: mestre, manda Maria também me ajudar aqui a servir. Aí Jesus disse: Marta, Marta, estás tão afadigada com tantas coisas. E Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. A melhor parte ainda está aos pés do mestre, aprendendo de Jesus. Jesus está dizendo: eu te chamei para aprender de mim. Que pena que alguns de nós passa desapercebido a este chamado, ao chamado do discipulado, de aprender aos pés de Jesus. Que pena que muitas vezes passa o dia e tem crente que não fez nem as pazes com a Bíblia, passou o dia e não teve o privilégio de estar com o Senhor, meditando em sua palavra. Que pena que a primeira coisa que se faz hoje em dia, quando se acorda, é pegar o celular, e poucos pegam a Bíblia. Experimente, antes de fazer qualquer coisa, pegar a sua Bíblia para ler,
E quando depois da leitura, experimente dobrar o joelho para orar, veja se a oração não fica mais gostosa. O autor do hino 17, ele disse: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarço buscando a luz, a ignorância vai saindo, a luz vai trazer, o Espírito Santo vai trazendo iluminação, conhecimento. Buscando luz é buscando conhecimento. Ele diz: são horas de vida tão doce para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Vem cá, sobe, sobe. Que pena que muitos de nós cantamos este hino, mas tão pouco tivemos o privilégio de subir para ouvir, para aprender do Senhor. A coisa era tão boa para o homem que atendeu o chamado do aprendizado, que ele disse assim: da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Que coisa extraordinária está aqui em cima. Como é bom poder ter revelações de Deus na palavra. Como é gostoso ouvir a voz do Mestre. Como é extraordinário estar em comunhão com o Senhor, aprendendo do Mestre diretamente do céu. Ele fala ainda hoje, ele faz arder ainda o coração aos viajantes de Emaús. Oh, como é bom estar com Jesus. Você às vezes vai dirigindo um carro, vai dirigindo o seu carro, de repente vem um versículo e de repente vem a revelação da palavra, as lágrimas descem e você fala em línguas estranhas. É coisa linda, irmão. Um dia o carro parou assim, um rapaz olhou para mim, as lágrimas estavam descendo, eu cantando, e o rapaz ficou sem entender nada. Eu olhei para ele e disse: é Jesus. Aleluia. Aprendei de mim. Passe mais tempo comigo. Chegue mais perto. Você precisa aprender mais de mim. Eu te chamei. E é possível, meus irmãos, que nós sejamos, que hoje nós estamos ouvindo a voz, a entonação da voz com satisfação, né? Eu te chamei. Mas é possível que a gente vá ouvir uma outra entonação lá na frente. Eu te chamei. Eu te chamei. Você desperdiçou seu tempo. Eu te chamei. Você não deu ouvido. Eu te chamei. Você não quis ouvir a minha voz. A gente vê isso, a lamentação divina, irmão. Lá no Salmo 81, vamos lá dar uma olhadinha, no Salmo 81. Veja que coisa, Deus lamentando, irmãos. Versículo 8 em diante: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Deus está falando com satisfação: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, eu vou te ensinar. Mas de repente Deus para e diz assim: ah, Israel, se me ouvisses. É uma lamentação que Deus faz, porque não atentou para o chamado do aprendizado, não atentou para o chamado do discipulado contínuo. Ele diz: ah, Israel, se me ouvisses, não haveria em ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis.
Veja o versículo 3 ainda, Deus lamentando: ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. E o Espírito Santo marca o encontro conosco nesta noite missionária, nesta conferência missionária, e pergunta a mim e a você: você quer extrair o mel das rochas? Você deseja extrair mais revelação na minha palavra? Você deseja voar às mais altas nuvens? Eu vi um pensamento, um poema no encarte de festividade de órgão, não é? Me esqueço agora o nome, Folder, né? Folder, pode ser? Aí estava escrito assim: Deus nos deu asas como águias para voar às mais altas nuvens, mas nos contentamos com os voos rasantes dos pardais. Os pardais, eles só voam mais para a terra. Eles estão sempre para a terra. A águia sobe, passa as nuvens, contempla de cima, vê mais longe. Deus nos convida: eu te chamei, não perca tempo, vem, vem. Glória a Deus. Vamos avante. Mas existe um outro chamado, além do chamado para o discipulado, para o aprendizado, há o chamado para a comunhão. Em João, no capítulo 15, o versículo 4, na versão atualizada, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Na corrigida diz: está em mim e eu em vós. Mas essa versão ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Olha o versículo 19, dá igual, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Nós somos convidados por Deus à comunhão. Há um chamado: eu te chamei para comunhão, para andar comigo, para viver comigo, para desfrutar de mim. Eu te pergunto esta noite, essa conferência missionária, você tem desfrutado de tempo de qualidade com Deus? O tempo da tua oração é um tempo de qualidade, porque não basta apenas orar, é preciso ter qualidade na oração. O tempo da leitura da palavra de Deus tem qualidade. Porque todos nós, meus irmãos, somos chamados por Deus, mas nem todos desfrutam de Deus como deve ser desfrutado. Deus está aí à disposição da gente. No livro de Orlando Boyd, A Espada Cortante, ele fala sobre a parábola da cachoeira. E a parábola da cachoeira conta que as águas que descem, que correm constantemente, vão embora para o mar dos rios. Mas um dia alguém olhou ali em Paulo Afonso e disse assim: rapaz, eu vou aproveitar essas águas. A gente pode aproveitar. E olha o que aconteceu quando eles aproveitaram as águas. Conseguiu gerar energia para o Nordeste. Hoje nós somos abençoados, porque alguém viu aquela quantidade enorme de água e conseguiu fazer com que ela mobilizasse as turbinas, e hoje nós estamos aqui abençoados, porque alguém soube aproveitar. Oh meu Deus, não é diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo não foi dado por contra-gota, mas está derramado. O Espírito Santo está jorrando. Quantos têm se aproveitado deste poder divino para desfrutar de uma comunhão mais profunda com Deus? Mas pode observar que todos aqueles que se aproximam mais, que se chegam mais, que oram mais, que andam mais com Deus,
eles vivem uma vida diferente. O seu cantar é diferente. O seu pregar, a sua pregação é diferente. A sua oração é diferente. O seu comportamento é diferente. A sua fisionomia é diferente. Porque quando você anda com Deus, é diferente. Você não precisa nem dizer. As pessoas olham para você e sentem algo diferente. A mulher sunamita olhou para o Eliseu e disse assim para o seu marido: eu vejo, e aquele homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Diferente. Então, meus irmãos, é importante que nós atentemos para o chamado à comunhão. Porque se nós não atentarmos para esta realidade de passar tempo com Deus, a gente está perdendo grandes oportunidades. Precisamos viver em constante comunhão. O hino 423, me parece, da harpa, nós estávamos até comentando no programa Intercessão, aprendendo a orar com a harpa cristã, e nós meditamos neste hino. Está ali, a última estrofe, o autor diz assim: contigo eu quero estar em santo tabor, não é? De ti preciso mais comunhão. Eu preciso desfrutar de uma comunhão mais profunda com Deus. Abraão desfrutou, Moisés desfrutou, os apóstolos desfrutaram, e nós precisamos, irmãos, desfrutar de mais comunhão com o Senhor. Vamos avante por conta do tempo, mas ainda há um outro chamado. O chamado é um privilégio, chamado para a salvação. Deus está dizendo: eu te chamei para a salvação, eu te chamei para o discipulado, eu te chamei para a comunhão. Mas existe um quarto chamado: eu te chamei para o serviço. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19: e disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Jesus, ele nos chama para o serviço, para ser pescador de homem, e não é fácil atender esse chamado para ser pescador de homem, para pregar o evangelho, para anunciar boas novas. Não é uma tarefa fácil, porque você pode olhar para dentro da sua própria capacidade e dizer: mas eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho o dom da comunicação, eu não sei me expressar, eu não sei como fazer, eu não sei como ganhar homem. Jesus, ele não está me chamando nem te chamando para que ele venha se utilizar de mim a partir dos meus recursos. Não, é algo totalmente novo que ele quer fazer comigo e contigo. É algo totalmente extraordinário. E o que é que ele quer? Ele quer que você atenta para o chamado. E quando a ser pescador de homem, não se preocupe, porque eu farei. Só quero que você me siga. Quando eu tirar meu pé, bote o seu. Veja como eu falo, veja como eu prego, veja como eu me comporto diante das adversidades, veja como eu encaro cada adversidade como uma oportunidade para revelar, para anunciar, para pregar o evangelho. Era assim que Jesus fazia. Diante de cada desafio, ele aproveitava a oportunidade, ele aproveitava o desafio, e aproveitava e transformava numa oportunidade para pregar a mensagem do evangelho. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. É importante aprender com Jesus. Um dos fatos que nós aprendemos para ser pescador de homens: Jesus está num determinado lugar, e uma mulher cirofenícia começa agora a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente demoniada. Jesus não responde nada. Aí os discípulos então tomam a vez e dizem assim: mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Aí Jesus então agora vai fazer o pescador e ensinar como é que ganha as almas. Aí aquela mulher clamando: despede-a, vem gritando atrás de nós. Aí Jesus olha para ela e diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era judia, ela não tinha nem direito de clamar filho de Davi. Era como que se ela estivesse ali mentindo, não é?
E Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não tem direito. Eu não sei o que se passou na cabeça dos discípulos. Possivelmente alguns disseram assim: é mesmo assim, Jesus, é assim que se fala. Muito bem, Jesus. Só que a mulher, depois, ela podia ter ido embora chateada, mas ela não foi. Foi o que aconteceu com a mulher. Em vez de ela ir embora, ela chegou mais perto. Ela chegou mais perto, se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Jesus olha para ela, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Talvez na cabeça dos discípulos passou muito bem Jesus. Só que a mulher entendeu o que Jesus disse. Por quê? Porque quem adora a Deus recebe revelação de Deus. E a mulher recebeu uma revelação de Deus naquele momento. Quando ele disse: não é bom pegar os pães dos filhos e deitar os cachorrinhos, ela entendeu e disse assim: sim, Senhor. Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Se tem cachorrinho é porque ele está se alimentando. Se ele está vivo. E se ele está vivo é porque ele está comendo. Se ele está comendo é porque alguém está alimentando. Sim, Senhor, eu estou entendendo. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E se ficar tudo de boca aberta. O quê? Eu há pouco tempo estava dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé. Mas é interessante, não é? Porque a mulher, talvez quando se aproximou de Jesus, pensava que ele era um curandeiro a mais. Mas enquanto Jesus está trabalhando os discípulos, ele também está trabalhando a mulher. Porque ele diz assim: eu não fui enviado. Ele está dizendo que foi enviado. Ele não é um curandeiro qualquer. Ele é o Senhor. E enquanto ele está falando com a mulher entende que não está diante de um curandeiro, porque ela se prostra e adora. Os discípulos estão aprendendo a ser pescador de homens. Jesus está ensinando. Poderíamos avançar neste assunto, mas o tempo não nos permite e queremos concluir o pensamento. Então, é um privilégio servir a Jesus. Servir a Jesus é privilégio. Não existe privilégio melhor também, meus irmãos, porque além de ser salvo, além de desfrutar da comunhão e de aprender com Jesus, nós temos o privilégio de ser usado por Deus para fazer a sua obra. E eu quero dizer que existe um gozo e uma alegria que só é encontrada na evangelização. Você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser na pregação do Evangelho. É verdade, você vai se alegrar em ver vidas sendo restauradas, lares sendo reestruturados, famílias se rendendo aos pés de Cristo. Meu Deus, isso é um grande privilégio, quando você se prontifica a servir ao Senhor. Agora, eu te chamei, privilégio. Mas tem uma outra entonação do chamado. Eu te chamei. Isso fala de responsabilidade. Repita comigo: responsabilidade. Primeiro chamado, eu te chamei. Privilégio. Segundo, responsabilidade. Porque quando Deus chama, Ele chama e responsabiliza. Observe que o texto sagrado diz, lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 8: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você é responsável pelo que você recebeu de graça. Agora é uma responsabilidade. Uma vez salvo, uma vez liberto, uma vez alcançado o privilégio de ser salvo, de ser filho, de ser cheio do Espírito Santo, meu Deus, agora eu tenho a responsabilidade de passar adiante o conhecimento que eu adquiri. E de nada vai adiantar você receber conhecimento e morrer com o conhecimento sem passar adiante. A gente absorve o conhecimento na escola dominical, a gente absorve o conhecimento no culto de doutrina, a gente absorve o conhecimento numa conferência missionária. Tudo isso a gente está armazenando.
Mas você está passando adiante o conhecimento? Você está levando avante o que você recebeu? Observe que o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro quando escreve aos Coríntios. Ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, vos entreguei. Aquele que recebe de Deus, ele tem que passar adiante. Você não pode reter o conhecimento. Reter o conhecimento é reter a bênção que outros podem desfrutar. Conferência missionária é uma conscientização. Nós estamos aqui sendo conscientizados por Deus de que temos a responsabilidade de passar o conhecimento adiante. Nós somos responsáveis. Observe que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 16, como é que ele diz? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha, me é imposta esta obrigação. E por que esta obrigação me é imposta? Por causa do conhecimento. Porque enquanto eu não conheço, está tudo certo. Mas depois que eu conheço, depois que meus olhos foram abertos, depois que meus olhos foram iluminados, e se eu agora retenho o conhecimento, eu vou estar pecando, porque a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, responsabilidade. Eu te chamei. Você é responsável por passar avante o conhecimento. Eu te chamei. O que é que você fez com o meu chamado? O que é que você fez com o meu chamado? Você pegou o conhecimento, você armazenou a bênção e reteve apenas para você. Você tem se levantado para orar pelos perdidos? Você tem reservado um dia na semana para interceder pelos pecadores? Você tem orado e jejuado pelos pregadores? Você tem a responsabilidade de interceder por missões? Eu me recordo agora que eu vi contar uma história de uma zeladora, que quando ela está varrendo o templo, e na hora que vai espanar, ela chega na cadeira onde vai sentar o pregador, e ela diz: Senhor, o teu servo que vai sentar nesta cadeira hoje à noite, usa ele, Jesus. Dá a mensagem, manda, Senhor, a mensagem para alimentar o teu povo. Está intercedendo. É responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Diga comigo: eu sou devedor. Por isso que Paulo disse: eu sou devedor. Eu tenho a responsabilidade de levar avante o conhecimento e orar para que Deus levante pregadores, para que Deus use os mensageiros, para que Deus salve os perdidos. Meu Deus, se cada um de nós entendermos o valor da oração e o quanto nós podemos influenciar de joelhos, nós oraríamos muito mais. Nós somos responsáveis pela oração. E quando falo em oração, meus irmãos, é coisa muito séria. Na biografia de George Miller, conta que a rainha da Inglaterra foi visitá-lo em sua casa. A rainha da Inglaterra foi visitá-lo em sua casa. Quando chegou lá, disseram a ele: Sr. Miller, batendo no porta do quarto, a rainha da Inglaterra veio lhe visitar. Ele disse: diga a ela que eu não posso atendê-la agora, porque eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sentiu o peso da responsabilidade. Quantas vezes na oração o celular toca e a gente para de orar para atender, quando podia deixar para outra hora. Oração é coisa séria, oração é batalha espiritual. A gente vence de joelhos. É uma responsabilidade. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Quando Pedro e João, eles foram obrigados a não falar mais no nome de Jesus, olha o que ele diz, lá em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer-vos ante a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não tenho como deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi.
eu tenho experiência com Deus. Ele se revelou a mim. Eu não tenho mais como deixar. Observe que Paulo, ele mostra esta realidade quando chega lá diante de Timóteo. É o final da sua jornada. Paulo vai ser preso, já está preso, vai morrer. A sentença já saiu. Ele está dizendo a Timóteo que já estava sendo oferecido como oferta, como sacrifício vivo para Deus, por causa do desafio da obra missionária. E ele escreve a Timóteo no capítulo 1, e no versículo 11 e 12, ele diz assim: Timóteo, desde o dia que Deus me constituiu doutor e apóstolo dos gentios, eu padeço. Mas tem uma coisa, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. É responsabilidade. Quando a gente vê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 21 e diante, você vai ver uma lista de sofrimento que Paulo passou. 5 quarentenas de açoite menos 1, fustigado com vara, apedrejado, noite e naufrágio, fome, sede, nudez, frio, perseguição de todos os lados. Aí ele diz assim: quem enfraquece que eu não enfraqueça, quem se escandalize que não me abrase. Eu também sou gente, eu também choro, eu também derramo lágrima, eu também tenho um desejo de desistir, eu também dá vontade de correr. Eu olho para mim e me vejo fraco, eu não me vejo em condição, mas tem uma coisa: se eu tenho de que me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque em mim habita o poder de Cristo. É uma responsabilidade acompanhada de desafios. Quando você se prontifica a fazer a obra de Deus, você se depara com a sua limitação, você se depara com a sua fraqueza, você se depara com as suas fragilidades. Você olha para você e diz: eu não sei pregar, eu não sei me expressar, eu não sei como eu vou fazer. Deus sabe que você não sabe, mas Ele está dizendo que oferta a mim, que rende a mim. O que foi que vocês disseram a Deus esta noite? Eis-me aqui, rendido estou. E foi assim que vocês cantaram esta noite. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho condições, mas Deus está dizendo: eu te chamei. Eu te chamei. E sabe de uma coisa que vem acompanhado nesse chamado? Não é simplesmente a responsabilidade humana, mas é a responsabilidade divina que está sendo apresentada também com esta expressão: eu te chamei. É como que Deus estivesse dizendo a mim e a você: me acompanhe, experimente abrir a boca para ver se eu não encho, prega para ver se eu não mando a mensagem, entrega uma literatura e deixa comigo, ora por missões e vê se eu não vou abençoar o trabalho lá. Deus se compromete, irmãos, dizendo: eu te chamei, eu garanto. Observe que Moisés, quando foi chamado, ele olhou para a sua fraqueza e disse: eu sou pesado de boca e pesado de língua, eu vou ficar gaguejando na frente de Faraó, o que é que eu vou falar? Aí Deus disse: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem, irmãos, diante do chamado divino, se acha capaz de fazer? Ezequiel, quando foi chamado, estava junto do rio Quebar, e ele teve visões de Deus. A revelação foi tão grande que ele não soube nem descrever o que ele estava vendo, e ele quis comparar o que era celeste com o que era terreno. Ele disse: a glória de Deus era como como cor de ambar, é como arco-íris, é como uma roda, é como isso aí, é semelhante, é como ele nunca tinha visto algo semelhante. Aí quando Deus o chamou, ele caiu por terra. Aí Deus disse: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Como ficar de pé diante de uma revelação tão grande? Aí Deus disse: eu te chamei. Aí ele disse: entrou em mim o espírito do que falava comigo e me colocou de pé. Não é você que vai ficar de pé, é Deus quem vai operar o milagre na sua vida. Jeremias disse: eu não passo de uma criança.
Deus disse: não diga isso, porque onde eu te mandar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar dizer, tu vai falar. Mas eu não passo de uma criança. Quem vai dar crédito à minha voz? Quem vai dar crédito a uma criança? Deus disse: eu ponho as minhas palavras na sua boca, e eu velo para cumprir. Deus se responsabiliza também com o chamado, irmãos. Quando você aceita o chamado de Deus, Deus se responsabiliza. Por quê? Porque é Ele quem vai operar através de você. Recentemente eu estava vendo um vídeo aí na internet. Uma senhora, não sei se alguém já viu esse vídeo. Uma senhora, ela pegou uma luva e disse assim: olha, aqui é uma luva. Ela não escreve, ela não lava prato, ela não varre casa, ela não faz nada. Agora, se eu colocar a minha mão dentro da luva, aí a luva vai lavar prato, a luva vai escrever, a luva vai varrer casa, porque a minha mão está dentro dela. Deus está dizendo: eu te chamei. Até um hino que você diz: deixa eu te usar, deixa eu te usar, eu te chamei. Me dá um voto de confiança, para ver se eu não faço, para ver se eu não te levanto. Eu te chamei. Deus se responsabiliza, meus irmãos, em cumprir, porque Ele quer se revelar através de nós. Eu não sei se alguém já leu o livro Pregação no Espírito. Talvez o irmão Abraão tenha lido, porque ele lê muito. E o pregador, ele conta uma história interessante, a história de uma missionária na África, que ela era médica, e ela montou um hospital em tendas para atender aquelas pessoas que sofriam, porque não tinha como. E na África, de vez em quando, tem aqueles rebeldes que se levantam, né? Como é que se chama? Xenofobia, não? Parece aqueles rebeldes e botam os estrangeiros para fora e aquela coisa toda. Entrou lá um daqueles rebeldes, um homem muito forte, e bateu nela, e deu murro nela, quebrou o dente, chutou, e ela está lá, missionária, com uma médica, prostrada lá. Aí ele pegou a arma, botou na cabeça dela, e ela disse: Senhor, faz ele puxar o gatilho, porque eu não estou aguentando mais esse sofrimento. Tanto murro, tanta pancada. Uma senhora, e naquele momento, ela sentiu o amor de Deus invadindo o coração dela. E o Senhor disse a ela: estes sofrimentos não são teus, são meus. Essas pancadas que tu estás levando não é tua, é minha. Eu só estou pedindo o seu corpo emprestado para demonstrar amor a estes homens. E ela disse que se sentiu tão honrada, porque durante todo o tempo que era crente, Jesus nunca tinha pedido algo a ela tão especial. Aleluia. Richard Wurmbrand, preso em cadeias comunistas, ele disse: foi nas cadeias comunistas, recebendo pancadas daqueles homens, que aprendemos a amá-lo. Aleluia. Ele disse que uma flor, quando ela é pisada, ela recompensa você, demonstrando o seu perfume. Aleluia. Bendito é Deus. Aleluia. Eu te chamei. Você vai encontrar desafios. Você vai passar por noites escuras. Você vai ser perseguido. Jesus disse: como me perseguiram, vão perseguir vocês. O mundo vos odeia porque odeia a mim. Vocês serão desprezados por muitos. Mas não tenham medo. Eu te chamei. Ele nos chamou para, através de nós, manifestar o seu amor às pessoas. Eu sou o melhor que Deus tem para usar neste mundo. Eu sou a arma mais poderosa de Deus para a destruição de fortalezas. Você é resposta de oração de milhares de irmãos que oraram, dizendo: levanta, Jesus, uma mocidade poderosa. E Deus levantou vocês.
Vocês são resposta de Deus para esta geração. Você é o instrumento que Deus vai usar para arrebentar as cadeias de Satanás que acorrentam milhares e milhares de pessoas. Eu e você somos instrumento que Deus quer usar. Eu te chamei e eu me responsabilizo para lhe abençoar, para lhe usar. Deus quer se revelar ao mundo através de nós.